marido até hoje não sabe como eu consegui todo o dinheiro para pagar as nossas dívidas. Fica comigo aí e ouve essa história. Eu já sou casada há alguns anos e quando eu casei, o meu marido tinha um emprego muito bom. E logo em seguida eu consegui um trabalho, mas também não me pagava muito. Como o salário dele era bem alto, que dava para sustentar a casa, meio que o meu não fazia tanta diferença. E por um bom tempo a gente viveu muito confortavelmente, sem problema nenhum financeiros. Eu tinha um patrão que nos primeiros dias de trabalho ele começou a me mostrar que ele tinha um certo interesse em mim. Mas aí eu dei um chega pra lá nele, porque eu falei pra ele que eu era casada e que eu não queria, que eu ia denunciar ele, caso ele continuasse insistindo. Desde esse dia que eu dei esse chega pra lá nele, ele nunca mais me desrespeitou. Chegou um certo período, meu marido foi demitido do trabalho dele. E aí foi uma fase bem difícil pra gente. As contas começou a acumular, começaram a atrasar. De início, a gente começou a receber a ajuda da família dele e da minha família. Só que eu não queria viver recebendo dinheiro da família todo mês. Eles também tinham as contas deles pra pagar. Até que o meu marido conseguiu um outro emprego, mas também não pagava muito bem. Pra gente conseguir se manter, a gente tinha que eliminar algumas contas. Mas a gente não estava conseguindo fazer isso. O ponto mesmo foi quando o banco começou a ameaçar tomar a nossa casa e o nosso carro por causa dos atrasos. Me bateu aquele desespero, sabe? Aí um dia eu estava no meu trabalho muito preocupada e distraída. Eu estava fazendo tudo errado nesse dia. E o meu patrão me chamou a atenção e eu fui pedir desculpa. E ele foi e me perguntou se estava acontecendo alguma coisa, se eu estava precisando de alguma licença, alguma coisa assim. Aí eu fui e falei pra ele que eu estava com muitos problemas financeiros, então por isso estava me preocupando e tirando a minha atenção. Resumi pra ele dizendo que o meu carro, a minha casa, estava com a possibilidade de ser tomado e estava muito atrasado. Quando foi no dia seguinte, ele veio com a proposta. Ele veio e virou pra mim e me perguntou quanto que eu estava precisando pra mim poder me estabilizar. E eu falei pra ele quanto eu estava precisando. E ele me disse que me daria esse valor desde que se eu passasse uma noite com ele. E ele disse que desde o dia que eu comecei a trabalhar ali, ele tinha ficado fissurado em mim e ele queria muito ficar comigo. Só que além de tudo, ele também era casado. Mas a intenção dele não era ter um relacionamento comigo. Ele só queria ficar uma única vez. Aí ele fez aquela proposta e eu dei um pulo pra trás. E eu falei que não ia fazer isso. E fui embora pra casa. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Um dinheiro tão fácil e o dinheiro que eu estou precisando. Mas o meu marido nunca vai aceitar um negócio desse. Se ele descobrir, é bem capaz ele se separar de mim. Mas a tentação veio e o desespero falou alto. E o medo de perder a casa e o carro. No outro dia eu cheguei no trabalho e